Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoando. Eu sei que alguns aí ficaram esperando, achando que esse mês de outubro eu ia fazer a doida igual ano passado que eu lancei. Apesar que ano passado não teve temporada ativa, né? Aí, conforme tava sendo assim, outubro do ano passado. Então, eu dei a doida e lancei 7 episódios de terror, aquelas coisas todas, né? Dei um pontapé inicial aí no projeto que eu queria muito trazer aqui pra esse universo do Ecoando, que era esses contos de terror, essas coisas sobrenaturais, esse ladinho mais assim que vocês pediam muito e é um que eu gosto muito, né? Gosto, amo de paixão. Então não tem como deixar esse sobrenatural de lado, né? Porque o Ecoando é uma parte de mim, essa parte também é sobrenatural. Enfim, e acharam que esse ano eu ia trazer alguma coisa louca, assim, lançar um episódio todo dia, não sei o que, não sei o que lá. Eu tenho muito material guardado, muita coisa que eu faço nesse estilo, não só de voz eu não tenho tanto, mas mais pro lado assim de vídeos, de challenges, de transições, principalmente dos anos anteriores, né, que eu me fantasiava. Um ou outro conteúdo eu editava e postava, mas muita coisa assim eu guardava, né, não tinha tempo, tudo muito corrido. Mas é aquilo, né? A gente vai produzindo, mas coisas a gente vai guardando. Não vai postando tudo, não, e assim a gente vai seguindo. E como vocês sabem que essa época de Halloween é uma das minhas favoritas, deu até um BOzinho aí nos episódios passados. Qual é o nome do episódio que teve a brincadeira de isso ou aquilo, né? De escolher aquilo, isso. Alguém me mandou carnaval ou Halloween, eu tive que escolher, deu um BOzinho ali no meio que eu falei, as coisas todas. Mas cada um tem o seu lugarzinho dentro de mim, sabe? Cada um eu gosto muito. E eu trouxe, muitas coisas pra falar nesse episódio de hoje. Mas como vai ser um especialzão de Halloween, né? Poderia ser semana que vem? Poderia, mas semana que vem eu tenho certeza que vocês iriam me encher o saco pra trazer um episódio especial de Corrida das Blogueiras, ano 7, né? Então, deixei pra semana que vem, né? Vou ver o episódio lá que quando estrear na terça-feira. E quinta-feira eu trago um episódio especial, né, falando sobre o que eu vou achar sobre a temporada, né? Eu não vou ficar acompanhando a temporada toda assim através disso. Eu queria até, reagir, essas coisas todas, mas joga mais pra frente. Quando tiver tempo, eu dou uma reagida nas temporadas que já passou, nas temporadas que tiver lá atualmente, quando tiver reagindo lá no futuro, né? Mas, como vocês sabem, eu não entrei, nem vou entrar. Que ótimo. Então, cabe a mim o quê? Reagir a esse começo de temporada e lá pro futuro eu volto, reajo ao final da temporada, aquelas coisas todas, né? Como sempre venho fazendo. Então, como eu já separei o próximo episódio para esse tema específico, deixar para depois de novembro, lá, né? Começando já novembro, um episódio de Halloween, uma coisinha assim. Então, fui juntando as coisas que eu queria falar com vocês, que coubesse dentro desse tema, né? E trazer para esse episódio aqui já no meados de outubro, quase acabando outubro, né? O ano tá passando tão rápido, gatas. Quando a gente vê novembro, dezembro, assim vai indo e acabou a temporada do Eco. Ai, olha, mentira. Eu fico falando essas coisas, aí vocês ficam falando comigo. Ai, parece que você não tá fazendo essa temporada forçada. E não sei o quê. Não, gente, é que de fato eu tô muito sobrecarregado atualmente. Mas eu não tô reclamando, não, sabe? Não tô reclamando, não, porque o podcast é um escape que eu tenho aí, é uma fugida, né? Mas. É porque eu me cobro muito pra postar de quinta-feira, aquelas coisas todas. Só um dia que eu não consegui, que foi o episódio da Ana Vitória aí, foi o passado, né? As esquinas de uma Claraboia, que de fato eu não consegui postar na quinta muito, assim, completamente, mas foi na sexta, foi um dia depois, aquelas coisas todas, porque foi um episódio grande, eu tive que gravar em algumas partes, depois eu juntar, editar e jogar pra vocês, né, porque assim, a gata é dessa, da edição. Então, e ninguém percebe, acho que foi gravado tudo seguido. Ai, quebrou até o encanto, né, então, vai lá, volta a escutar e tenta ver onde foi quebrado o episódio, vem falar comigo, que ódio. Mas voltando nisso, nessas correria doida da vida, né? Me peguei com alguns, editando muitas coisas desse ano, né? Que estamos aí, tô divulgando a Em Off Pod para edição de Halloween, a segunda edição, que vai ocorrer lá na Casa Verde. Pra quem é do Rio de Janeiro, Madureira, Rua Américo Brasiliense, número 128, tá? Que fica lá a Casa de Cultura, né? O espaço da gente lá, onde a gente faz as nossas festas, onde acontece muitos outros eventos, muitas outras coisas, gincana, do nada, que veio gincana na minha cabeça.
Mas quando a pessoa tá ensinando um negócio, não é gincana, gente, que fala. Ai, Ai, olha, é muita coisa pra ir pensando, né? Mas quem quiser, @casaverde.rj lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, dos ateliês, das coisas que estão abrindo, oficinas, não era gincana, era oficina. As oficinas que rolam, as coisas que rolam dentro da casa, além, né, dos eventos, das coisinhas. Sempre tá tudo sendo avisado por lá. Então, seguem lá, bonitinha. E a gata tá aqui, né, seguindo nessa parte toda de divulgação do evento, né, das edições das coisas. Então, é muita coisa para dar conta, sendo que esse ano também eu me propus a ter 2 sets de DJ. Então, vai ser a gatinha estreando, Biego, isso aí, estreando Clube Eco dentro da Casa Verde. E tem algumas peripécias, algumas coisinhas que eu não posso falar muito aqui, né? Mas quem quiser frequentar o dia lá, estar lá com a gente, conosco, dia 1º de novembro, às 20 horas, vai estar rolando em Off Party de Halloween, né? A gatinha vai estar lá. Então, muitas notícias, muitas coisas que provavelmente eu não vou trazer aqui pra frente, assim, num episódio. Pode ser que lá pro futuro, sei lá, uma cápsula 777, um negocinho assim. Eu tenho um resguardinho de uma outra coisa assim, a gente não sabe, né? Mas eu não vou ter um episódio específico pra falar da festa mais pra frente, né? Então sigam @Bie com B3S2Ks em um lá no Instagram, que eu vou estar compartilhando as coisas. Em Offpod, em Offpod, EMOFFPOD, tá, queridos? Links na descrição, se talvez eu lembrar. Tô lembrando nem do meu link. Ai, meu pai, ó, relaxada, né? Aí era nisso que eu queria cair. Aí vocês ficam falando, parece que não tá querendo fazer temporada, não sei o quê. Já tá no meado da temporada, não mudou nem a capa do YouTube. Não mudou... quem tá assistindo no futuro, pode ser que as coisas tenham mudado. Mas, gente, tem thumbnail, tem as coisinhas certinhas, né? Quem assiste pelo YouTube realmente tem uma capa assim que é da temporada passada, aquelas coisas todas. Mas até o final eu prometo ter uma capa nova, né? Porque os episódios saem quinta-feira, da temporada passada sai sexta. É bom, porque quem entra no YouTube agora, aí vê assim, tem episódio novo toda sexta-feira. A pessoa vai entrar, realmente já tá lá, porque saiu na quinta, né? Um outro sai na sexta, mas saiu na quinta. Mas é isso que eu tô querendo falar, sabe? Que o meu Halloween desse ano ainda não é que não aconteceu, mas estou vivendo em prol disso, né? Do dia 1º de novembro. Aliás, Pablis faz aniversário dia 1º. A gata não vai poder me convidar, porque eu estarei muito ocupada. Mas esse ano não tem, né? Halloween da Pablo no dia 1º, ela sempre faz. Ficaram outros dias, assim, pro meado de outubro mesmo, porque eu acho que a gata ela quer fazer uma festa da Pablo, quer fazer um negocinho dela, quer comemorar separadamente, né? Algo assim. Mas é aquilo, me dei de contra, o quê? Editando essas coisas do In Of Pod, né, de Halloween, vão lá dar uma conferida no... Ó, tá tudo muito babadeira esse ano, né, com esses conteúdos que a gente gravou pra ser postado. Peguei muitas coisas minhas antigas e falei, ai, quer saber? Eu não vou ficar me cobrando pra postar tudo doida, não. Ainda mais com o Instagram, que eu fiquei muito puta. Depois que o Instagram não é mais quadradinho, as coisas lá, cagou todo o meu feed. Vou continuar postando, vou, mas tudo no meu tempo. O meu tempo já era bem corrido, né? Imagina agora. Com ódio do Instagram que eu tô. Mas eu sei que eu peguei muitos arquivos antigos e falava, nossa, tudo muito vibe terror. Eu acho que eu vou virar uma horror queen, drag queen só do horror, sabe? Como, não que eu já não seja, né? Cada maquiagem é um negócio bem prejudicativo. Mas, voltando dentro dessa parte de vários conteúdos, eu falei, não, eu tenho que começar a editar. De fato, vai sair muita coisa, tá, gente? Agora eu tô prometendo, mas vai sair muito conteúdo que tá guardado, né? De fato, eu tenho que desengavetar isso tudo, realinhar alguns processos, algumas coisas, e fazer isso tudo, assim, nessa reta que ainda tem o Em Off Pod, né? Ainda tá rolando lá rapidinhas, essas coisas, assim, da primeira temporada. Primeira temporada de episódios, assim, normais, longos. Acabou, né? Tá no hiatus aí, mas tá saindo as rapidinhas. Quando acabar as rapidinhas, vão sair os meados da gata separadamente, assim vai indo. Então são muitos projetos pra serem brincadinhos, né? Eu tô aqui nessa temporada do quando vocês falando aí que eu não quero gravar essas coisas todas, mas eu já tô pensando na quarta temporada. Vai chocar, vai ser uma coisa bem diferente. Bem diferente. Mas eu sei que é uma coisa lá pra final de 2026, uma coisa pra 2027, né? Assim, jogando bem pro futuro.
Mas eu já vai pensando. Produção de conteúdo é nisso. A gente vai fazendo. O que a gente está entregando aqui hoje, a gente pensou lá no passado. Conforme a gente. O que está entregando hoje, a gente já está pensando no próximo. E assim vai indo, né? E como eu gosto muito dessa parte de Halloween, essas coisas todas. Aí eu falei assim: meu Instagram acho que eu vou focar mais pra esse lado mesmo. Não tô nem aí. Meu feed vai continuar dentro dessa vibe. Tô nem aí se vai ser dezembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, carnaval, agosto, setembro. Eu vou continuar postando as coisas da minha índole ali que eu quero, sabe? Postando do meu tempo, das minhas coisinhas. Se for uma coisa mais temática aí como a gente já usa o InOffPod, a gente joga pro InOffPod, faz um photoshoot, uma coisa mais temática, sei lá, um carnaval, um Natal, uma coisa assim. Aí joga lá, que o feed tá bonitinho também, vai, joga, sabe? É mais conteúdo, é mais coisinha. Tira nossas fotinhas de sempre, você vai guardar pra um status, uma coisa. Mas eu acho, não tô prometendo muito, mas eu acho que eu queria muito manter a minha vibe do Instagram, assim, minhas coisas assim. Uma coisa mais voltada pro horror mesmo, tá? Se você notar. Uma coisa assim ou outra, né? Queria muito ficar indo nessa vibe, porque é coisa que eu gosto muito, esse lado de fantasia, de horror, de terror, de aí fazer challenge desse lado. Não que uma coisa vai excluir a outra, né? Mas eu queria focar mais no meu feed mesmo, que não é mais quadrado. Que inferno, podia ter pelo menos a opção, né, da gente escolher se a gente queria uma coisa mais retangular, uma coisa mais quadrada. Mas não, cagou com feed de bilhões, de trilhões, de 600 trilhões de pessoas, principalmente o meu. Que tristeza. Mas o que eu queria falar pra vocês é mais ou menos isso. Eu ainda não fui em nenhuma festa de Halloween esse ano, né? Uns amigos ou outros que organizam festas de Halloween todos os anos, né? Que já estão nesse rolê há muito tempo aí, me convidaram, mas uma ou outra bate com a data da festa do Inhofod, né? Uma ou outra eu não quis ir mesmo por cortes de gastos, né? E qualquer fim de semana pra mim esse mês está sendo muito priorizado pra resolver as coisas, né? Porque a gata é CLT. O que ela não resolve, não dá pra resolver dentro do CLT, né? Porque CLT é o CLT, a gente vai resolver depois. Então fica o quê? Esses horários depois pra brincar muita coisa. Muita coisa da minha vida, né? Pessoal, dos outros trabalhos, as outras coisas. Gente, não tô reclamando, sou muito grata a tudo que eu me enfiei, eu quis me enfiar. Sabe? Mas só tô dando uns relatinhos mesmo, umas coisas básicas. Tem gente que acha que é fácil, né? Ver as coisas lá editadas, uma coisa postada, não sabe o trabalho que dá. Por exemplo, não sei se poderia falar, será que a Ali Neves me deixa falar aqui pra vocês que eu acho que a gente gravou essas coisas de Halloween. Foi quando? Na verdade, os visuais todos eram pra estar fechados no final de julho e começar a postar, 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 mas acontecem muitas coisas não saem como planejado, muitas coisas não entram dentro das nossas expectativas, né? Tem aí episódio num podcast que a gente fala muito de expectativa, muito. Então eu já tô bem calejada dentro disso tudo. E foi pra sair agora, deu pra sair agora, as coisas foram fluindo, as coisas estão acontecendo. E quando acontecer, porque como eu tô gravando esse episódio, né? Hoje, quinta-feira que sai o episódio, estou gravando, ainda não aconteceu a festa. Mas se você tá escutando num futuro presente, no futuro passado, no futuro proposto, né? Às vezes a festa já aconteceu, as coisas estão aí. Então por isso que eu sempre deixo o arroba, vão acompanhando nas redes sociais, pra ficar apoiando o nosso trabalho, né? Porque é muito trabalhoso. Mas eu não esqueci, não, tá? Os visuais a gente gravou lá. Foi Bienal do Livro, Bienal foi em junho, né? Foi pertinho ali da Bienal, porque eu fui pro Bienal bem pernoitadinho, que eu tava gravando esses visuais e ficaram muitos fotos, sabe? E editando isso tudo, eu fico muito apaixonada por todo o trabalho que a gente está disponibilizando, por tudo que a gente está fazendo, por tudo que a gente está se propondo a fazer pra nós, né? Porque a gente faz pra nós e dá pra vocês tudo que a gente tem que dar, que a gente adora dar. Mas eu posso falar aqui dentro do Equano, eu posso falar muito por mim, né? Mas eu tenho certeza que a Lê, ela compartilha um pouco desses pensamentos assim junto comigo. Então, a gente tá fazendo coisas que a gente gosta, a gente tá fazendo coisas que a gente se propõe a fazer, né? Nada muito assim. Ai, por isso que eu falei, duas coisas eu tava lá desde junho. E de fato eu só consegui começar a editar mesmo de férias em agosto. Aquelas coisas todas. É porque todos os trâmites, todos os negócios de memória, um monte de coisa que vem acumulando, né? Mas enfim, agora em agosto deu pra editar, deu pra estar saindo tudo, né? E olha, é muito gratificante ver isso tudo, ver o reconhecimento. Não que a gente precise de uma validação de terceiros, de quartos, de quintos, né? Mas é legal ver da forma que tá chegando no povo, ver que a gente tá atingindo gente que nem é do Rio, sabe?
sabe, queria vir pra nossa festa. Queria muito ter uma condição de, tipo, resgatar todo mundo que é de outros estados, as coisas vai entrar e vamos comemorar com quem é de direito de estar aqui pertinho da gente, que quem consome a gente, né, e tá ali. Não seria nada mais justo que isso. Provavelmente, com certezamente, no futuro a gente vai ter uma renda, vai ter uma coisa assim, vai poder proporcionar coisas assim pra essas pessoas que estão longe, até para as pessoas que estão perto, né? Que tem perto que não faz muita coisa, né? Assim, às vezes nem compartilha. Fazer o quê, né? Cada um faz o que pode. Mas a gente vê que, de fato, quem tá mais longe, assim, tá fazendo mais. E é pra essas pessoas, né? A gente faz pela gente, pela uma salvação, porque a arte é salvação pra nossa alma, né? E acaba atingindo as outras pessoas. É isso, né? Resumindo, trabalhar com arte é isso, né? Salva as outras pessoas também. E tá agora inserida nesse meio mesmo, organizando festa. Eu sempre fui de organizar festa com os meus amigos, mas agora é uma parada diferente, né? Tu tem ali a responsabilidade de organizar uma festa, de entregar uma festa, de entregar as coisas, mas é num outro patamar. Né? Fazer festa entre amigos ali é meio que o começo desse curso todo, desse percurso que a gente vai perseguir, vai indo até chegar no. Ó, estamos organizando festa pra nós, mas pros outros, né? E pessoas que a gente nem conhece. Então, o que que a gente vai entregar? Aquelas coisas todas. E nessa em off party, em off pod, party, eu tomei bem à frente. Já que eu vou ser a DJ da noite, né? Eu tô organizando muito esse lado dos set list dos meus que eu vou apresentar, né? Do Clube Bieco. Ó, tá aqui. Gente, vamos divulgando esse nome, hein? Vai ficar bem grande. Mas. Lá pra frente. Mas. Toda a playlist da festa inteira, o que vai tocar, né? Porque eu não quero repetir o que vai tocar no meu setlist dentro da festa. E outras coisas também que vão acontecer dentro da festa. Então, não quero prometer muita coisa, não quero entregar muita coisa. Quem for do Rio, quem for de fora e quiser comparecer, acho um pouco difícil agora, sim, né? Mas quem for do Rio, quiser comparecer, estar lá. Esse ano não tem cobrança de entrada de ingresso, né? Ano passado tivemos, mas esse ano não tem a entrada franca. Só pra divulgar mesmo, dia 1º de novembro, às 20 horas, lá na Casa Verde, Rua Américo Brasiliense, 128, em Madureira, Rio de Janeiro. Quem quiser comparecer, sinta-se muito à vontade, sendo todo mundo convidados. Eu não vou no perfil de ninguém, tipo, enviar as coisas. Não, a gente está compartilhando, estamos divulgando. Depois eu só queria, muito encarecidamente, né? Às vezes é melhor a pessoa não falar nada. Tipo, não foi no evento? Não fala nada, porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas você chegar e falar assim, ai, não sabia que tinha evento, não sabia. Não, a gente tá divulgando igual as cadelas, posta em status, posta nas coisas. É como eu falei, eu nunca fui de no privado de cada um enviar link, pedir as coisas, nunca, e nem serei, nem precisarei. Mas receber as mensagens depois falando que não, ai, no próximo eu vou. E é sempre assim, no próximo evento eu vou, no próximo evento eu vou. Esse tipo de presença eu já nem. Sabe, no comecinho, a gente já tá aí mais ou menos o que, um ano? Se for parar pra comparar assim, um ano atrás do Halloween pra um ano agora do Halloween agora, sabe? A gente agiu bem diferente no ano passado. Eu vou dizer mais por mim, eu agi bem diferente no ano passado. Agora pra esse ano, então, eu quero que esteja as pessoas que tem que estar, né? Eu tô programando, acontecer isso, aquilo. Mesmo se tiver uma pessoa, a gente vai entregar a festa, porque basicamente quase foi. No ano passado, né, meus amores? Se chegou uns 20, quase não, né, não sei, mas enfim, aconteceu, foi lindo da mesma forma, entregamos a festa, esse ano vai ser da mesma forma, entendeu? Então, eu só peço muito encarecidamente. Eu queria muito gravar um vídeo assim pra postar falando sobre isso, mas como eu tô aqui no podcast, eu sei que muita gente escuta aqui o podcast e passa pra frente, então só quero muito que peça, que passa isso mais pra frente, que tipo. Não quer, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a ir em nenhum lugar. Mas depois chegar com a maior cara de pau falar que não sabia, que tu faz que isso, aquilo, que fez de tudo, nem precisa, nem manda mensagem, sabe? Nem manda. Vamos seguindo que tu finge que tu. Não, né? Isso não é recadinho pra A, B ou C, não, tá, gente? É pra todo mundo no geralzão mesmo. Quem tiver aí, carapuça serviu. Vamos dar uma vestida, mas não tô falando por A, B ou C, porque de fato no meu coração não tem nem, nunca nem teve lugar pra guardar remorso por ninguém, ainda mais questão disso. Eu acho que sempre fui dispensar disso, principalmente com as minhas amizades, que é o quê? Cada um faz da sua vida o que quer, cada um está onde está, o que quer, e se põe onde se põe, sabe? Só depois eu não quero que venha com problema em cima de mim, com problema que não é meu, que eu já não resolvo
tô resolvendo os meus problemas, mas dos outros eu já não resolvo mais nada. Nada, 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 nada. Mas eu sei, né? A gata é sensitiva, aquelas coisas todas, as cartas, a intuição, os espíritos de luz, vai tudo assim. E a gente sabe que lá na frente muitos desses vão querer voltar e vão. Ai, só quero depois falar, ai, avisei, né? Tipo, algo assim. Mas é sério, nada, nada, nada pessoal. Porque o meu intuito era o quê? Fazer um vídeo realmente pra postar no status, pra postar num negócio, né? Pra o pessoal ver, porque a imagem ali da divulgação ninguém vê. Mas às vezes um vídeo, achando que é fofoca, alguma coisa, para, vê, presta atenção, entende? Mas eu acho que eu não vou estar muito corrida. Não vai dar pra estar gravando esse vídeo, pra estar postando esse tipo de vídeo. Então sei que o podcast aqui ecoa, vai chegando nas pessoas, vão indo. Então, quem for de direito vai chegar, e quem também não for, não tô nem aí. E se vir depois também falando, eu não sabia que ia ter festa, caguei, e vamos seguir na nossa vida. Sei que no dia eu quero entregar muito, e é nessa coisa que a gente vai chegar, né? Nesses assuntos que eu sei que eu tenho certeza aí já tá no título do episódio, eu tenho certeza que vocês estão assim, ó. Mas eu sei que eu vou entregar muito no dia. E com certeza, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. E eu tô muito, 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 muito grata mesmo, sabe? Pela todos esses bololô que a gente tá vivendo, todos esses caos, mas toda a fase de vida, tudo que se desencadeou, tudo que se desenrolou, tudo que saiu do caminho esse ano. Meus amores, a cápsula 777 lá no final do ano promete. Tá prometendo, tá prometendo. Mas vamos indo. Vamos seguindo aqui, então já deixei os avisos, já deixei as coisas, já falei pra vocês. Então, esse ano provavelmente é a única festa que eu vá de Halloween, né? Até porque os meus amigos que faziam festa lá, as coisas assim, que eu tava me disponibilizando aí, tipo, de um amigo ou outro, mas muitos não deixaram. É como é organizar festa, eu organizar festa, né? E numa festa ou outra, assim, onde eu teria que ter uma presença, onde teria que ter uma fantasia, onde, sabe? Ai, não, porque esse ano de fato terei mais duas fantasias. Acho que todo ano, provavelmente, eu sempre trago duas em duas. Eu não tenho certeza, tem que ver mais ou menos assim. Do ano do Chuck, sempre marcou que eu amo o ano que eu me vesti de Chuck, porque era um sonho, né? Mas queria muito me vestir esse ano de Chuck de novo pra divulgar em off, né? Mas. Ai, pessoalmente, presencialmente, assim, tá. Gente, corrida, né? Complicado, mas muita coisa aí. É coisas que vai servindo de lição pra gente ir melhorando com o tempo, né? E ano que vem, na terceira edição, se Deus quiser, terá e será fodasticamente maior ainda, né? Porque tende a melhorar com os anos. Mas a gente vai melhorando, a gente vai indo, vai entregando mais as coisas. Mas esse ano, assim, eu queria ter me fantasiado mais, sabe? Saído na rua, né? Essas coisas todas, né? Enfim, o Chuck foi o quê? Uns 2 anos atrás, gente? 3 anos atrás? Eu nem lembro muito. Eu sei que no ano passado. Ah, não, uns 3 anos atrás, acho que foi de Velma. É, acho que teve um ano assim que foi Chuck, aí no outro foi Velma, não foi mais do que uma fantasia, né? Ano passado que também não foi duas fantasias, né? Eu parei o quê? Era uma fantasia de espantalho, uma coisa ali de Hawaii, tá, queridas? Upcycle, eu fiz tudo do zero. Uma fantasia que eu amo muito, a do espantalho muito, muito, muito. Imprimiu, Bieco, né? Com certeza, uma coisa assim que arte pura, do começo ao fim, muitos elogios, muitas coisas. Apesar que eu gravei alguns conteúdos também esse ano, eu reutilizei, apesar que eu reutilizei parte da fantasia. Esse ano eu reutilizei também na In Off Party de Agoshida, né? Que era uma coisa assim mais, ai, xadrez, né? E a roupa do espantalho do ano passado era uma coisa dessa. Ou seja, eu só não repetia mais, só não botei máscara nesse ano, mas a roupa praticamente toda foi repetida. Mas pra gravar uns conteúdos aí, também de Halloween, eu coloquei a roupa de novo e eu amo muito ela. Eu quero muito tá sempre restaurando, sempre consertando ela e usar em alguma coisa, sabe? Tenho muito orgulho dessa roupa que eu fiz. Eu sei que muitas outras virão, muitas coisinhas assim, mas essa fantasia eu fiz do zero, pegando uma referência ou outra, né? Mas trazendo pra minha essência. Não foi nenhum personagem assim já criado. Claro que espantalho tem de bilhões, né, no mundo, mas foi uma coisa que surgiu da minha cabeça e fui fazendo e foi feito. E por baixo era uma maquiagem assim, porque eu tava de máscara. Era uma maquiagem mais, ai, destruída. Uma coisa assim, ai, sofri um acidente, mas tô bonita, né? Com uma blusinha de caveira, uma coisinha mais chique, glam chique, né? Segui um pouquinho também ali nas vestimentas, assim, de estilo, né? Do,
do Espantalho, uma coisa assim mais destroyed, uma coisa heavy funk da Anitta, né? Uma coisa bem dessa coisa, assim, vários paninhos pendurados. Pronto, look, né? Mas foram essas duas fantasias, não trouxe nenhum estilo assim de, o personagem é criado na minha roupagem, uma coisa assim, né? Uma coisa bico, não. Esse ano eu vou trazer duas deixa, não vou entregar gêneros, mas trarei personagens, né? Minhas duas fantasias são personagens, serão releituras, né? Dessas personagens. Claro que eu não vou falar que quem é, né, gente? Que esse episódio sai hoje, essa quinta-feira. Ainda tem uma semana pra correr a festa. Se eu falar o que tem que. Não, não dá, né, gente? Então fiquem de olho nos arrobas pra verem e se impactarem com as fantasias das gatas, de todas, que todo mundo vai arrasar muito. Mas eu sei que esse ano, de fato, eu me rendi, de fato, à música, né? A ser DJ. Comecei a fazer uns lip sync em algumas em off parts, né? E provavelmente nesse dia tenha. Porque eu falei o quê? Eu repeti a roupa de novo pra gravar alguns conteúdos, o quê? Ano passado, a Lei e eu, a gente ia entregar uma performance, um lip sync ao vivo. Seria de fato o primeiro lip sync, mas aconteceu as coisas, não foi da forma que foi. Aí eu falei pra ela, já que a gente teremos lip syncs esse ano, né? De artistas da casa, aquelas coisas todas. Bico, será que tem? Não sei. Só indo na festa pra poder ver, né? Mas eu disse pra ela assim: já que a gente não apresentou no passado, é uma música temporal, casa muito com a festa, vamos gravar, né? Já tem partes aí gravadas, estou no processo da edição, mas no dia vamos exibir essa apresentação, esse lip sync de nós duas, esse vídeo. Vamos de mini vídeo, um mini curta de uma música, babado. Quem não for na festa não vai ver ao vivo, não vai ter essa presença, essas coisas. Mas com certeza a gente vai disponibilizar depois nas redes sociais, né? O pessoal ver essas coisas todas. Mas a finalização desse desse intuito aí, desse visual, dessa apresentação, desse lip sync, né? A gente gravou em três partes. Ou seja, com o look desse ano, né? Da divulgação que a gente tá aí de zumbi, mas zumbi bem gostosa, né? Que ainda tem isso. Ano passado a gente usou uma vibe. A gente só fez a maquiagem, foi, mas ficou meio que uma vibe vampiresca. A gente nem pensou, ai, vampiro. Não, só fizemos uma vibe gostosa com sangue e a gente foi, né? Mas esse ano a gente tinha que entregar um visual e foi zumbi e a gente entregou zumbi. Tá, não venham falar. Entregamos maquiagem, estamos entregando tudo. Ai, tô muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Já tô pensando nos temas do ano que vem. Eu fico maluca e deixo a Alessandra maluca também. Já, mas a gente vai seguindo, tem que viver o agora, né? E eu falando pra vocês, a gente vive agora, para de ansiedade. Mas cabeça de artista, né? A gente tem que estar sempre um passo à frente. Sempre pensando lá na frente. Mas já pensei, enfim, deixa o do ano que vem pro ano que vem, mas esse ano foi uma coisa zumbi, né? Aí eu pensei pra ela, ó, a gente pode abrir toda essa. Como é que eu vou chamar? Um lip sync gravado. É o lip sync gravado, uma performance gravada, né? Com as roupas de zumbi, a gente pode usar também a roupa do ano passado. Foi aí que caiu, né? A roupa do espantalho que eu falei pra vocês, pra remeter o ano passado. Mas a gente tem que fechar essa performance com a roupa desse ano. E é uma coisa que na. Na gravação desse atual episódio, a gente ainda não gravou esse final, né? Com certeza a gente vai ter que ver uma fantasia da outra. A gente já sabe mais ou menos que a gente conversa, né? Aquelas coisas todas. Mas como eu falei, como eu vou ter duas fantasias durante a noite, a primeira fantasia, que provavelmente é que vai aparecer nesse visual, né? É uma coisa que é mais rosto, é beleza. Vai ter que entregar na maquiagem. A gata vai ter que entregar ali uma personagem na maquiagem, com essas coisas, né? Nada de mingué, não. Mas a segunda vai ser uma coisa assim que eu consiga usar uma máscara, uma coisinha assim. Então eu deixei mais ameno esse alinhamento durante a noite, né? Que eu vou vir primeiro com a beleza e depois eu venho com a máscara. Vai ser o contrário do ano passado, que eu vim primeiro com a máscara e depois com a beleza, né? E a beleza já tava destruída. Ainda bem que ficar com uma máscara derrete toda a maquiagem de baixo. Então eu quis fazer uma coisa mais ao contrário, né? Então provavelmente a gente vai gravar ao decorrer da semana, não sei, é porque as coisas vão acontecendo assim, as energias vão interferindo, as coisas vão. Não sei. Isso é a atual conjuntura do momento que eu estou gravando esse episódio, é uma coisa que a gente chegou em acordo, que a gente gravaria esse final. Mas eu estava pensando já o quê? Se no desandar, desencaminhar, vai usar o que já tem gravado e a gente pode finalizar ao vivo lá, na hora, né? Talvez, não sei. A gente vai ver e depois edita, grava e bota isso pras redes, né? Tudo é um grande não sei, é entregar para o universo e vamos ver. Pode também ter. Não, não, se gravar o final, não tem como gravar. Enfim, pensei muito alto aqui e não tem como, né? Não tem como.
Mas já deixo um spoiler aí, porque eu tenho certeza que vocês vão perguntar. Já tem muita gente me perguntando qual fantasia que eu vou, porque tem também, né, gente que conversa comigo, que vai na festa, até pra não querer repetir fantasias. Mas, olha, eu tentei de. Uma ou outra pessoa até que acertou isso há um mês atrás, 2 meses atrás, porque eu tava com as fantasias já na minha cabeça, né, filhas? Há tempinhos que, né, vem se programado. Tem algumas retoques ainda pra fazer nas fantasias, ou uma coisa ou outra assim. Mas é isso que eu tava falando com vocês. Eu tenho que gravar esse final, né? Provavelmente esse final de semana tem que estar gravado. Se não for, vai ter que ser ao vivo mesmo no dia. Mas a primeira fantasia eu já vou ter que fazer igual os artistas fazem, porque a gente é artista, né? Fazer o vídeo antes, fazer alguns vídeos, algumas coisas antes com aquela foto ali, pra deixar. Fotos também, né? Com aquela fantasia, pra o quê? No dia, só postar. Né, que aí chega, posta, aí vai todo mundo falar, nossa, tiraram foto agora, editaram agora. Não, provavelmente tiraram antes, igual os artistas fazem mesmo, quando vê assim, a pessoa tá lá num coisa, mas artista, né, o artista tem toda uma equipe, não, ali a gente vai se virando, vai editando, um segura a luz, outro segura as coisas, olha, mas eu amo todo esse furdunço, essas coisas todas, é uma coisa que vai ser difícil eu me desgarrar, a gente crescendo muito aí pra frente, tendo que ter uma equipe, fazer um negócio, ai, vai dar até uma dor, porque eu adoro fazer isso tudo. Mas voltando pro quesito fantasia, que. Eita, quase que eu falei fantasia que eu vou. Mas enfim, serão duas. Quem está escutando no futuro vai lá dar uma conferida, que já deve ter coisas nas redes sociais, né? Vai dar uma olhada, mas eu tô muito esperançosa. Aí provavelmente, numa cápsula 77 eu volto a falar sobre essas fantasias, não sei, em algum momento, porque vai marcar, né? O momento desse ano, então. Mais pra frente, tem tanta coisa também pra acontecer nessa festa. Então, com certeza, vai entrar no recap lá do episódio no final do ano, com toda certeza. Então, quem tiver mais curiosidade, mais coisas, volta aqui no finalzinho do ano, né? Ou se você já tá aí no outro ano, volta lá no episódio e vai escutar, porque vai ter muito mais detalhezinhos, muito mais coisinhas que eu vou poder estar falando, né? Mas quem puder estar lá prestigiando a festa, o evento, teremos muita música boa, né? Set de DJ gostosíssima, DJ gostosa tocando pra todo mundo, que ela vai tocar pra todo mundo. É porque tem coisas que eu não posso falar, que vai, né? Mas teremos também muitos lip syncs, muitas batalhas, né? Prêmios pra quem for com a melhor fantasia. Essas coisas eu posso entregar porque é o que já está sendo divulgado, né? Mas de resto, é só acompanhar, né? Quem quiser, arroba em off pode, arroba ecasaverde.rj, arroba bieco, né? Não vou falar que tá na descrição, porque aí é complicado. Mas entrando dentro desse pensamento de fantasias, né? Eu me deparei com um vídeo da Bianca Brist. Eu não sei se vocês conhecem, não sei também se é assim que fala o nome dela, né? Aonde eu queria até dar uma reclamação pra ela. Que eu achei o vídeo dela. É o vídeo falando de fantasias que já estão datadas pro Halloween, né? Essas coisas todas. E é uma coisa que eu já tava querendo trazer, mais ou menos aqui. Mas esse vídeo dela foi um pontapé inicial, né? Pra eu poder. De fato, elaborar todo o pensamento. Mas eu queria fazer uma reclamação pra você, Bianca. É que eu vi o seu vídeo aleatoriamente no Facebook. Entrei na sua página, né? Aí não é uma página no Facebook, porque era do Instagram, que compartilha no Facebook. É um vídeo que é esse tema mesmo. Mensagens. Fantasias que não pode. Que, ai, tô cansada de ver no Halloween. Alguma coisa assim você reclamando, mas tava certíssima, né? Mas entrei, porque era a parte 2. Aí eu entrei no seu perfil, no Facebook, eu não tinha parte um, né? Entrei no Instagram, não tinha parte um, achei TikTok. Não tinha nem parte um nem parte 2. No Instagram também não tinha parte 2, mas só tinha no Facebook. Eu não entendi se o vídeo caiu, se aconteceu alguma coisa. Também não vou voltar pra ver, eu sei que me desencadeou aqui pra dar uma, né, mexida pra dentro desse podcast. E eu vou trazer os seus pensamentos, né? Que foram poucos, porque já era parte 2, foi uma coisinha outra que você falou. Mas eu vou trazer mais coisas pra vocês. Ai, porque é aquilo, né? Vim ser polêmica também, porque. Eu falei o que pra vocês? Ai, gente, do lado do carnaval, X Halloween, o que eu preferia. É aquilo, são comemorações diferentes. Claro que o nosso carnaval é o nosso carnaval, Halloween é uma coisa exportada e blá blá blá, aquelas coisas todas, né? Mas sempre um ou outro vai ter um espaçozinho bem diferente no meu coração, mas ambos muito igual, porque a gente pode se libertar, a gente pode ser quem a gente é, de fato, sem nenhum julgamento, porque tá todo mundo ali doido, todo mundo, né? Sendo, e é isso. Então, eu gosto muito do Halloween porque caindo nessa questão de fantasia. É um horror, né? É uma coisa assim, às vezes mais filme, mais negócio, mais voltado pra serial killer, esses lados assim, mais sanguinário, né? Mais psicopatia, uma coisa mais mexendo assim com
que mexe com a realidade, umas coisas assim que tu pode fazer. Claro que você, bota o que você quiser no Halloween, você bota o que você quiser no carnaval, mas a gente tem essa linha que a gente olha, botar uma saia de filó e uma asinha, isso é carnaval, né? Às vezes nem carnaval é. Ai, que delícia, com vontade de coer. Que ótimo. Do nada. Ai, gente, vamos voltar aqui pro pensamento. Mas a gente tem essa linha de raciocínio de o que são fantasias pro Halloween e o que são fantasias pro carnaval. E isso não tem o que se discutir. Eu acho que o auge é aquelas fantasias assim, ai, plaquinha de Uber, eu tô pegando Uber, outro é Uber, sabe? Fantasia de casal, essas coisas. Eu acho o auge. Claro que carnaval às vezes é uma sátira também de pegar heróis e botar fantasias satirizando, essas coisas todas, né? Acho que carnaval é mais pra gente se divertir. O Halloween é pra gente entregar uma coisa mais glam, mais chique, mais aqui, ó. Estudei, eu sei o que eu tô vestindo, né? Uma coisa assim, ó, tem história pra contar, né? Vamos partir lá pro pensamento da Bianca, gente. Bianca Brist, quem quiser seguir, Bianca, né? Briste, Brist. Ó, porque eu não sei se eu tô falando certo. Umas coisas que ela já abriu o coisa dela, que eu super concordo, e me veio até a Pablo na minha cabeça, porque a primeira montação da Pablo Vittar, né, quem não conhece aí, não sei se ainda tá lá no Instagram dela, né, mas todo mundo confundia com uma múmia, uma coisinha assim, porque, né, toda enfaixada, não sei o quê, mas ela tava mais como assim, ai, sou gostosa num pós-operatório, fiz vários procedimentos e tô aqui toda enfaixada, era essa vibe mais de gostosa, né, não era uma múmia. Porque nessa vibe de gostosa, ai, toda operada, toda enfaixada, tu pode ter um sanguezinho ali, tu pode dar um negocinho aqui. E esse daqui é um pensamento que eu divido muito com o Bioca. Que ela falou que, pessoas que estão de múmia, né? Aqui é o quê? O tópico aqui dentro. Ai, fantasias que não dá pra usar dentro do Halloween, gente, que eu tô cansada, sabe? Essas coisas assim, pensando assim, parando pra pensar. Então, é mais pra interagir com vocês o que, gente, ó, toma cuidado na fantasia de Halloween, vamos escolher uma coisa legal, né? Mas cada um faz o que quiser, não estamos aqui pra cagar regra nenhuma, né? Mas a primeira coisa dela foi isso, de múmia suja de sangue. Porque múmia não vai ter sangue, né? Quem sabe o mínimo de história sabe, né? Mas é tão chique. Esse foi o pensamento. Mas eu acho tão chique uma múmia. Tô falando isso porque o prêmio desse ano lá, da In Off Pause Party, né? De Mulher Fantasia, que seria do ano passado, mas não rolou. Mas esse ano vai ter a primeira edição e assim vamos indo nas próximas edições, que provavelmente sempre vai ser o mesmo estilo de troféu que a gente vai dar pro pessoal. É uma mumiazinha enfaixada, é uma mumiazinha com sangue. Então eu tô defendendo. Mas eu acho muito chique múmia com sangue, sabe, gente? Eu sei que o certo não é ter sangue na múmia, que ela já tá embalsamada há muito tempo, não tinha nem sangue, ela foi limpa, sabe? Aquelas coisas todas. É pra vocês pararem de botar sangue numa atadura, num negócio enrolar no corpo? Não, faz o que vocês quiserem, mas entende que múmia não tem sangue, realmente, né, Bianca? Eu falando aqui diretamente com ela, não sei nem se ela vai. Nem vai chegar nela nesse episódio. Mas o segundo tópico da gata, eu falei, né, da Pablo. O segundo tópico da gata foi The Purge, né? Como é que é em português? Uma noite de crime, né? Que é o quê? Claro que ela foi muito específica, que é aquela máscara com X no olho que brilha, que tem uma luz de LED, esse tipo de máscara, esse tipo de coisa. Aí, de fato, né, é botar aquela máscara e botar qualquer roupa. Aqui eu concordo muito com a diva, né? The Purge não é assim. Teve um ano que eu me vesti de The Purge. Nossa, acho que aquele ano ali foi que eu mais me vesti de várias coisas, né? Tem alguns conteúdos que eu ainda não gostei disso. Quem sabe futuramente, né? Mas tem um The Purge, The Purge. Apesar que no meu Instagram, a foto que eu tirei lá na época, tá sendo postada agora, assim, né? Cortadinho ali, as coisas assim. Mas tá sendo postada, tem um negocinho ali ou outro. Mas enfim, tem conteúdos de vídeo, coisas assim. E eu entreguei. Eu fiz uma máscara que existe dentro do universo do filme, né? Da série, do filme cinematográfico, enfim. Mas entreguei um outro tipo de roupa, uma meia calça, fui só de calcinha, e uma blusa suja de sangue. Que, aliás, é a blusa. Olha, tudo se reaproveita. Olha, a drag reaproveitando tudo, porque ela é ecológica. Aliás, essa blusa suja de sangue é que eu tô usando nas fotos de divulgação hoje em dia e atualmente, assim, nessa segunda edição do Pode Pare. De Halloween que eu tô de zumbi. Então, foi uma fantasia lá de trás. Aliás, ela foi. Foi uma vez que eu me. Nossa, agora que eu parei pra pensar mesmo. Eu já me fantasiei de The Purge lá antes de ser drag, né? Antes de ser drag, a gente bota o quê? Eu já tinha a máscara pronta, eu já fiz. Nossa, eu já fiz essa máscara há muito tempo mesmo, eu nem lembrava disso. Agora que veio aqui. Que eu me fantasiei o quê? Botei uma leg pretinha, aquela blusa sujinha, um pouquinho de sanguinha e a máscara, pronto. Depois, né?
Entreguei fantasia. Isso há muito tempo lá atrás, festa de amigos, aquelas coisas todas. Aí, um tempo depois, tipo, uns 2, 3 anos depois, já me montando, eu reutilizei a máscara, reutilizei a blusa com muito mais sangue, claro, né? E uma coisa assim, bunda de fora, bem gostosa, né? Na época eu podia. Agora, não. Mas enfim, entende? E agora tá se reutilizando. E provavelmente pro futuro também eu use de novo. E daí? Quem é você com isso? Mas é que eu entreguei, eu entendi muito a gata falando depois de o quê? As pessoas estão botando aquela máscara brilhante. É muito mais além disso, né? Vão assistir o filme, vão ver as séries. Nossa, tem tanta. Ai, pensamentos, tanta inspiração de fantasia que eu fico chocada, chocada, chocada. Aliás, eu amo essa franquia. Vamos de próxima, que a gata falou assim: Homem-Aranha. E eu acho que no geral, né? Herói no geral, assim. Às vezes o herói tá ali no alto. Eu não sei se teve de muitos Stitch, mas provavelmente no carnaval deve ter um pessoal pintado de azul. Não sei também se furou tanta bolha assim, né? O Stitch. Mas enfim, sabe? Né, Homem-Aranha, a gente tá cansado de Homem-Aranha. Mas essas roupas colã, ai, no bofe, ai, no bofe. Pode ser em mulheres também, mas no bofe, né? Pra quem gosta de bofe, que a mulher ali entende, é bofe, roupa de Homem-Aranha, apertadinha, gente, Homem-Aranha. Ai, que ódio. Eu pequenininho eu já saí de quê? Desincríveis, já saí de Batman, já saí de muita coisa. Até índio, né, gente? Que não é fantasia. Ainda tem isso, tem esse lugar, assim, de coisas que nem fantasia é. As pessoas se fantasiam, mas eu não vou ser problematizadora aqui, não. Vamos partir do Homem-Aranha porque... Ai, concordo com a diva, mas quem quiser botar, né? E não esconder nenhum volume e deixar. E daqui, aliás, o Homem-Aranha cabe muito pro carnaval, né? É tudo pra sair. Ah, tipo, principalmente quem é artista quer sair no meio do povo, bota uma fantasia que estampa toda sair no povo, né? E ninguém vai saber que é você ali. A outra coisa que ela botou é meio que uma frase. Aquele personagem que só você conhece. Você vem com referências e. Ah, isso é porque esse personagem é de um livro que eu li. Ah, é de uma série que ninguém viu. Mas tem, sabe? É muito cult pros demais saber, entender, não sei o quê. Ai, veio da. Olha que ódio que veio na minha cabeça agora. Esse ano, o Halloween da Sephora, né? Todo mundo, ó, se forrar, Sephora, foda-se. É, todo mundo, ó. Sei que um dia, se eu chegarei lá, com certeza sim. Quero ir arrasando, porque o que falam da internet, da fantasia do povo. Mas uma das fantasias que deu mais o que falar, que tava belíssima, linda, linda, linda. Muito a ver com o tema, ainda mais com coisa que ela falou, né? Assim, de coisas efêmeras que passam, que vêm, dá um boom e sai. Porque meio que o tema desse ano, meio não, era a Máquina do Tempo, né? Coisas desse tipo. E a Anitta surgiu de lá, Bubu, e tava linda, belíssima. Olha, entregando beleza, entregando conceito, entregando tudo. Mas eu lembrei agora um negócio, um comentário que eu vi. Que o povo perguntando, né? Que fantasia que ela tava, lá, Bubu, não sei o quê. Aí eu vi alguém que falou que ela tava de da a Bubu. Da a Bubu. Entendeu? Quem não entendeu, não entendeu. Não sou hater de Anitta, todo mundo sabe que eu amo. Tem vários episódios aí falando da gata, mas olha, esse comentário me pegou muito. Porque eu sei que é muito machista, eu sei que é muito dentro. Mas sabe, tem gente que. Né? E ficou engraçado, que inferno. Ri um pouquinho, pode ser que o meu eu do futuro ainda se arrependa mais de ter rido disso. Né? A gente vai se arrependendo com o tempo das coisas que a gente ri, mas porra, do nada ela bubu, trocar pra dar bubu. Oh meu Deus, eu quero ver os trocadilhos que vão fazer durante esse ano, porque foi um inferno. Ano passado, que ela fez de coisas de Olimpíada, essas coisas todas, né? Aí fala, ai, salto com vara, internet. Twitter sendo Twitter, mas tem coisa que a gente ri, né, gente? E a gente vai seguindo, pra vida ficar um pouquinho mais leve. Ai, vamos focar aqui, porque eu pensei nisso do nada, mas aquele personagem, de personagem que ninguém vai entender o que que é o conceito e aquelas coisas todas. Às vezes é bom entregar um mal feito, que todo mundo, ai, sei lá, é porque eu tô quase falando minha fantasia, eu não quero falar. Vamos de choque, que eu já me fantasiei, né? O povo vai olhar, tipo, é uma maquiagem muito mal entregada, mas a gente vê que é um choque, vê que é uma blusa listrada, vê que é um macacãozinho, a pessoa tentou entregar um boneco assassino ali. Sabe? Do que um que. Quem é? De que é isso? Só você conhece. Então, tudo bem, mais fácil que vocês foram mais entender, né? O outro é uma coisa que eu já falei, né? Roupa rasgada com sangue. Tipo, era pra ser o zumbi? Era pra ser o quê? Ai, só rasgou a roupa e só jogou um sangue. Que casa até o que ela botou aqui no final. A única pessoa que eu vi que ficou muito boa de Carrie a Estranha, não é puxando o saco pra minha namorada, não. Ai, nada. Sou solteira, tá, gente? É brincadeira. Mas, olha, a Fábia Júnior, a Butéria, que saiu uma vez com a gente, né, numa festa assim entre amigos de Carrie a Estranha. Aquela noite ali foi. Olha, aquela noite ali. Meu Deus, terminou muito mal. Mas a gata tava toda ensanguentada.
quadras, toda perfeita, entregando Carrie a estranha. É uma das poucas que eu vi assim pessoalmente, porque geralmente a pessoa bota que, ai, um sanguezinho escorrendo na testa, ai, o negocinho, sabe? Ai, rasgou a roupa, um sangue, zumbi. Não, gente, tem que entregar uma performance, né? Ah, não quer ir de fantasia? Vai de você então, porque você deve ser uma fantasia, porque somos, né? Somos seres manipulados pra ser quem não somos em sociedade. Então somos uma fantasia, querendo ou não, porque você só é você quando você tá sozinha. Então, tudo que você performance é uma fantasia. Olha, foi muito, muito profunda a da Bubu. Que ódio. Ai, que inferno. Mas seguindo dentro desse conceito aí dessa coisa, né, Butera? Saudade, gata. E é isso, né? Ela entregou a Carrie Estranha, mas tem gente que não entrega a Carrie Estranha. Então, se for pra dentro disso, né? Aí fazendo uma lista aqui que eu já tava fazendo há muito tempo, blocos de nota, aquelas coisas todas. Como eu falei, era uma coisa que tava dentro de mim desenvolvendo. E eu já tinha colocado assim, meio que o quê? Ai, um zumbi genérico, que já tava aqui, né? Porque depois de The Walking Dead virou clichê as pessoas terem zumbi, terem essas coisas assim, mas que funciona. Não, quem não viu as imagens de divulgação, ou tá no futuro, não fez a parte, não tava ali nessa época que a gente tava divulgando, volta aí um pouquinho o nosso feed, gente. Vai lá dar uma olhadinha na nossa maquiagem de zumbi. E eu fiz a minha, a Alessandra fez a dela. Claro que uma acaba ajudando a outra. Ai, segura o negócio, dá uma girada, vira aqui. Mas foi a gente que fez, maravilhosamente. E a gente vê tanta gente aí. Não é desmerecendo o trabalho de ninguém. Ninguém, porque cada um entrega aquilo que tem pra entregar, sabe? Mas ver os criadores de conteúdo que entrega. Ah, eu vou fazer uma cicatriz aqui, ó, pronto. Um papel colado, um negócio, pronto, cicatriz e. Cara, legal, tu pode ir aperfeiçoando, mas. Sabe, você entregar assim uma coisa já ser conhecida dentro do ramo de maquiagem, entregar uma coisa tão minha boquinha é muito complicado. Por isso que é cada um com seu espaço na internet, né? Mas dentro desse paradigma das fantasias que ficaram muito datadas, eu botei muito também Arlequina e Coringa. Não tem como, a gente via em Carnaval, vinha em Halloween, mas era muito mais em Halloween, claro, né? Mas a versão da Arlequina, lá de 2026, né? Do Esquadrão Suicida, que é o cabelo rosa, azul e aquela roupinha dela, o shortinho. E o Coringa também, mais ou menos nessa época, né? O cabelo verde, o jarrá no peito, aquelas coisas todas. Nossa, ficou tão datada, tão lá de trás. Claro que hoje em dia já temos outras versões de Arlequina, outras coisas assim. Temos até a versão da Gaga, né? Mas datou tanta essas coisas ali, tanta, que não é que, ai, eu posso fazer um Coringa e uma Arlequina é muito específico, né? É uma imagem ali que já é formada, você pode até brincar um pouco em cima daquilo ali, mas é muito específico. Um zumbi, claro que a gente pode zumbificar e dar, entregar de si, entregar uma coisa bem. Não tô falando que você não pode se vestir de zumbi, sendo que a gente fez tudo pautado em cima esse ano da In of Watch Party de Halloween de zumbi, né, filhas? Então, não tô nisso, mas é se entregar, não é rasgar a roupa, e é isso. E onde cai dentro desse assunto também de zumbi é o vampiro tradicional, igual a gente fez ano passado. É um sanguinho escorrendo aqui na boca, um sanguinho escorrendo aqui no peito, ai, tomei uma mordida, um sanguinho escorrendo aqui no pescoço. Pronto, uma lente vermelha. Ai, um deixinho. Ai, toda de preto. Ai, uma capa. Ah, vampiro, né? Apesar que o vampiro também não tem como usar muito. Zumbi tem até como usar, né? Mas essa é a zona de conforto do vampiro. O vampiro tem grandes chances de dar ruim por ficar muito básico. Não Mas tudo de preto tu imprime vampiro. Qualquer coisa tem um emo, roqueiro e a fantasia. Não sei. Mas outra coisa também que eu penso muito, fico olhando. Eu acho muito legal, muito genial. Eu já vi até pessoas que usam só a capa branca, né? É o quê? Fantasma, mas o quê? Com lençol branco, né? Às vezes só um lençol branco com nada por baixo. Eu acho genial, acho muito chique, acho tem ideias. Mas eu acho que dá todo demais, né? Era bom ali nos anos atrás que parecia que ninguém nunca tinha visto aquilo ali. Foi revolucionário, sei lá, surgiu com um lençol branco pra assustar os outros. Muito chique, com muito coisa aí, né? Muito. Mas o lençol branco, falar que é o fantasma, né? Ai, mas voltando dentro lá de um personagem que já existe, umas coisas, como eu já falei aqui, já citei Chuck, essas coisas todas. Temos o quê? Os Fred Krueger da vida, os Jason da vida, os Pânico, meu Deus, Pânico é o que mais tem, né? E vi muitas reformulações com o tempo, sei lá, uma máscara que brilha, uma máscara com glitter, uma máscara com pedrinhas. Assim as pessoas vão se. Mas é o quê? É a máscara e a roupa.
É a máscara e a roupa. Por que não faz um look preto? Claro, tem que ter uma roupa, mas faz uma bolsa. Eu já penso muito mais num. Sabe quando você. Ah, estou um Monster High, eu sou filha de tal fulano e qual. Você tem referências na sua roupa, mas você é um descendente daquilo ali. Você não tá imprimindo aquilo ali, você não é aquilo ali, sabe? Você é filha daquilo ali. Então imprime a sua personalidade, imprime a personalidade daquele serial killer, daquele coisa de terror, daquela coisa ali. Sabe? Tem como se reinventar dentro disso tudo do que botar uma máscara, roupa preta e vamos. A zona de conforto, né? E só pra fechar dentro dessa lista, eu acho que bruxa, né? É datado, é uma coisa assim, ai, chapéu, ai, nariz, ai, não sei o quê. Claro que surge umas coisas e o quê? Das pessoas pegarem todos esses clássicos, como eu já falei aqui, repaginar, botar uma coisa mais lenta, uma coisa mais fresh, uma coisa mais atual. Acho chique, acho tudo, trazer esse tema pra bruxa, essas coisas assim mais atual, né? Não sei o quê. Mas, cara, né? Bruxa. Minha mãe mesmo, eu já vetei ela desse ano. Toda festa de Halloween ela tá de bruxa. Teve um ano que ela foi de vampira. Mas aí, tá vendo? Bruxa vampira. Falei, não, por favor, faça uma fantasia, vamos ver alguma coisinha aí, né? Vamos dar um levante. Vamos dar um levante, vamos fazer um levante, uma coisa aí. Uma coisa diferente. Eu queria muito. Ai, uma das fantasias que eu queria muito. Ai, não posso falar. Não posso, não posso. Mas provavelmente é um tipo de fantasia que eu queria muito para um futuro, sei lá, eu e ela juntos. Assim, é meio que casa a fantasia. Pensando no quê? Ai, um Chuck e uma Tiffany, sabe? Um tipo de fantasia assim onde vai casar. Aliás, Tiffany é uma fantasia que eu queria muito fazer. Provavelmente, futuramente, completamente, uma hora vai vir aí porque eu tô nisso, né? Anotando e riscando, anotando e riscando. Esse ano eu já vou fazer duas. Aí dentro desse ano tem uma fantasia também que casa muito. É tipo isso. Chuck e Tiffany, né? Eu vou usar duas, mas elas não se conversam muito, né? Não, são do universo de terror, mas elas não são do mesmo universo, essas fantasias. Mas uma das fantasias tem todo um universo, que é esse universo que eu tô falando com vocês, que eu usaria com a minha mãe, né? Então a gente usaria junto, não sei o quê. Eu já tenho outra fantasia também dentro desse universo, que dá pros outros anos, dá pra ir. E assim vai, nunca vai acabar, nunca vai ter fim. Mas tenho Tiffany muito dentro de mim pra poder casar. Tá aí. Ai, olha. Ai, eu amo. Não dá, eu queria muito. Mas voltando sempre disso, gente, um, um, um pensamento, uma diquinha pra vocês é trazer. Ai, vamos pegar personagens de terror, mas vamos estilizar, vamos dar um toquezinho, trazer uma coisa mais fresh, uma coisa mais pra agora. Vejo muito também referências de divas pop, né? Acho tudo alguém se fantasiar de diva pop no carnaval, no show da diva pop, ok. No Halloween também acho legal, é interessante. Às vezes referenciar, sei lá, uma Lady Gaga. Uma diva pop, assim, uma coisa mais dark pop, sabe? Uma coisa mais voltada, assim, pra uma era que foi dark pop, uma coisinha assim, né? Que os visuais remetam. Mas há grandes chances de cair naquele pensamento do quê? É uma fantasia que só você conhece, né? Mas cada um faz o que quiser da sua vida, se fantaseie, se expressem, faça às vezes uma maquiagem, transforme, puxa. Olha, coisas que eu vi, até no Sephora, não lembro qual foi a influência que fez. Mas Substância, sabe? É um filme de terror novo e veio com toda uma pegada, uma coisa que dá pra gente se reinventar, dá pra gente fazer coisas novas, dá pra gente brincar muito, porque é pra isso, né? Halloween, carnaval e se você quiser viver sua vida assim também, não tô falando que é só nessas datas, mas viva, vai viver e vai fazendo, né? Mas tem gente que brinca muito dentro dessas datas, muito dentro desses meses e assim vai indo, né? Dentro desses dias de festança, de coisinha. Então se entrega pra arte, se entrega para os seus pensamentos, para suas referências e vai viver, vai viver. Isso tudo o quê? Um convite pra vir viver. Arroba em off pode party. Não, mentira, não tem. Em off pode party. Arroba em off pode. A nossa festa de Halloween, dia 1º de novembro. Mais uma vez divulgando, hein? Às 20 horas. Então, vocês não podem perder. Vou estar muito linda lá, com 2 looks. Vocês não podem perder isso, não, hein? Vai ser muita tendência, muitas coisas. Mas, eu não sei. Eu joguei uma coisa assim de. Ai, né? Eu joguei no Google assim, ai,
Quais serão as principais tendências para os futuros próximos de fantasia? Fica nessas mesmas, assim, dessas coisas assim. Aí, às vezes, uma coisa, um bug de computador, uma coisa, que não dá pra, às vezes, entender como é que vai fazer. Um ser místico, um ser não sei o que, não sei o que lá. Eu sei que quando surge esses baile da Sephora, essas coisas todas assim, surge referências que as pessoas nem lembravam, né? E traz para as pessoas fazerem os seus, do seu modo, da sua vertente, do seu coisa. Então, bebam bastante dessas fontes, se entreguem, né? Pra quem for na festa, mesmo que não for na Em Off Pod Party, meus amores, qualquer outra festa, em qualquer outras ocasiões pra frente, se entreguem e vivam, sintam, sabe? E tá no dia lá vestido, vive o personagem, faz viver, está ali presente. Ai, é muito bom. Mas antes de fechar esse episódio, eu tinha que trazer um tema, né, que vocês pediram muito. Eu soltei algum dos episódios aí que eu falei que eu vi Megan, né, 2.0, e eu nem lembrava que há muito tempo atrás, quando saiu Megan, eu fiz um episódio exclusivo pra Megan, né? Eu fui até voltar a escutar lá. Claro que não vai ser um episódio igual aquele episódio que eu parei, fiz um episódio inteiro falando de Megan, né, o normal, o filme um, que opções, eu não sei se minhas opiniões são polêmicas, as coisas assim, é pra falar bem por alto mesmo. O que que eu achei, o que que, né, vai acontecer. Ainda continuo amando Megan, mas pra mim o primeiro filme tinha, não era terror, mas tinha uma vibe mais de terror, onde eles perderam completamente. Eu sei que não foi o fio da meada, eu sei que não foi a proposta desse segundo filme ser assim. E a proposta que ele se entregou ser uma coisa mais de ação, uma coisa mais de coisa científica, sabe? Essas coisas todas assim. Entregou muito. Foi um filme muito bom, que eu cujo até assim pensar que foi melhor do que o 1, né? Caindo pra esse lado assim. Mas amei. Meu Deus, o que que é Megan de volta? O que que é Megan sendo imortal? Ela está presente na internet, não tem como matar aquela mulher, não, né? E ninguém nunca vai ser, nunca terá coragem. Aonde nessa nova história surge uma nova inteligência artificial pra ser, da mesma forma, uma arma ali pro governo. Não, apesar que da primeira forma a Megan era pra ser uma amiga das pessoas, né? Uma queridinha assim das crianças. Ficar ali no desenvolvimento da criança crescendo. Enquanto os pais não podem dar atenção, é um pouco prejudicial, pensar por esse lado, né? Tipo, o pai não tá dando atenção, deu uma boneca que vai auxiliar ali. É como se fosse um chat GPT hoje em dia. O que os jovens estão fazendo, as pessoas estão fazendo hoje com o chat GPT? Conversa, senta, para. Tem gente que tá fazendo até de psicólogo, né? Complicado. É como se fosse. A Mel é como se fosse um chat GPT que anda, que né, conversa com. Acredito muito que futuramente vai existir esse tipo de tecnologia, né? Desencadear das coisas aí é Black Mirror mesmo, meus amores. Mas voltando pro raciocínio do filme em si, desse Megan 2.0, eu queria muito ter assistido no cinema, mas não consegui ir ver, não consegui, né? Megan eu vi no cinema, gente, agora eu nem lembro, coisa recente. Acho que foi nos celulares, eu não tenho certeza não. Mas já vi, né? Entregou muito, a gata volta pra meio, né, que lutar com essa outra inteligência artificial, esse outro tipo de robô, né, entre aspas, essas coisas todas. E entrega muita ação, entrega muito filme, entrega storytelling, né? Se conecta muito com o primeiro, então tem que assistir o primeiro pra você entender o segundo, mas não são da mesma vibe. E você sai com gostinho de o quê? De fato, teremos o Mega 3.0. Com certeza foi sucesso, entregou. Tivemos aí Monster High lançando Monster High da Megan. E eu tenho, veio aí pra minha coleção. Ai, que delícia. Ai, realizada, realizada. Mas tem muita coisa dentro desse universo que pode explorar muito. Mas eu vi os autores, as coisas lá, né, falando que um terceiro filme, de fato, iria explorar mais o lado sobrenatural, um lado mais terror, bem terror mesmo. Então, me deixa com mais ansiedade pra quê? Eu quero ver o 3, eu quero ver como terminou o um. A gente sabia que ia ter o 2. Como terminou o 2, tomara que não cancelem, que dão doida, né? Porque com certeza foi sucesso aí. E tenha o Megan 3.0 e se desenvolva. Eu tô aqui pra ser surpreendida. Não quero criar expectativa com nada, só quero que me entreguem Megan 3.0. E eu queria muito falar com a Mattel, lançar um Fashion Pack da Megan 2.0, né? Porque eles lançaram a Megan com a roupa do primeiro filme. Aí no segundo ela tem. No segundo ela tem várias roupas, né? Mas não sei se vai estar tendo aí, se vai estar indo. Mas Megan, desse ato de terror, né? Ato de terror dos mais recentes, porque ela é pós-Annabelle, pós coisas assim, onde a gente achava que, Chuck é o auge do boneco assassino. Tiveram um ou outro tentando emplacar aí um boneco assassino, uma coisinha assim, mas o visual.
né? A Annabelle veio, reinventou ali, trouxe uma boneca, né? Agora a gente. Muitos conhecem a Annabelle pelo visual do Invocação do Mal, né? Aquele visual ali que ficou marcado como Annabelle, como também Monster High lançou, que eu também tenho, ai que delícia. A Annabelle na versão de Monster High com o visual do Invocação do Mal, né? Ninguém usa. Não vou falar que ninguém usa muito generalização, mas é muito raro de se ver fantasias e coisas inspiradas na Annabelle de fato, né? Na boneca de pano, aquela coisinha toda. Ficam dentro disso. Mas muitos filmes vieram depois de Annabelle com bonecos de assassino, coisas que matam, e eletrônicos e essas coisas. Mas a Megan veio e provou o seu lugarzinho ali, né? O visual, a gata foi hit. Eu também não sei se foi por causa de edits no TikTok, né? Com músicas da. A dancinha dela em si, que é muito icônica no primeiro filme, aquelas coisinhas toda, mas com edits com música da Britney, né? Algo assim, e viralizou muito e fez ela ter esse lugarzinho ali, vamos dizer assim, ai. Chuck, ai, Tiffany, ai, Annabelle, ai, Megan, sabe? Dentro daquilo ali. Então, ó, a gatinha veio pra ficar. Tô esperando o terceiro filme. Não tenho muito do que falar, porque eu não quero dar spoiler pra vocês e. Ai, fazer filme por parte, vir comentando. Esse episódio aqui ia ficar 10 horas, não tem como. E é o convite pra vocês o quê? Vão lá assistir Megan 2.0. Quem quiser conversar comigo sobre o filme, quiser, ai, dialogar. Ah, não gosto muito de Megan, gosto de outro filme de terror, não sei o quê. Tem tantos filmes de terror, né? Eu sou dessas, que chega outubro, eu quero ver, escutar Kim Petras, eu quero ver filmes de terror. Aliás, esse ano eu comprei um tarô, né? Durante esse ano aí, que o deck, ele é do Estranho Mundo de Jack. Assim, a gente vai entrando em várias coisas, né? Aí eu entreguei os tarô, né? Consagrei lá com a minha energia, as coisas todas. Aí eu vendo, estudando tarô, né? As imagens, é um tarô, mas com as imagens do Estranho Mundo de Jack. Falei, gente, eu nunca tinha visto esse filme. Tá, ele pode ser um quê de Halloween e um quê de Natal, essa ligação aí, tipo um filme pra novembro, talvez. Mas eu falei, eu nunca vi esse filme, eu tenho certeza que eu nunca vi. Assim como tá na minha lista também Noiva Cadáver. Sabe esses filmes que a gente tem referência e não sabe se já viu, coisa. E eu tenho certeza que Noiva Cadáver eu nunca vi. Ah, os únicos acessos que eu tinha era aqueles clipes animados, ai, da minha época de DVD, né? Que tinha uma música que era. Nossa, muito machista. Que era o quê? Era, ai, Gigi, a feia. Ai, eu sou a dona Gigi, sabe quem é dessa época aí? Era um clipe que com certeza, se procurar no YouTube, ai, eu sou a dona Gigi, vai aparecer um clipe com a noiva cadáver, com certeza. E era esse clipes aí que eu assistia, eu não sei se era clipes animados, o nome do DVD, mas esses clipes que eu assistia na minha época. Então, o meu toque com esse filme foi através desse clipe. E eu tenho certeza que eu nunca vi a noiva cadáver, assim como eu tenho certeza que eu nunca tinha visto O Estranho Mundo de Jack, e vi, adorei, e é rapidinho, né? Vi um negocinho assim. Amo esses filmes de stop motion que é feito com massinha, essas coisas. Olha, é um trabalhão, né? É um trabalhão aquilo ali. E é perfeito. E sou muito teen de quem fica, ai, tem que ter um Estranho Mundo de Jack 2, não sei o quê. Filmes dentro dessa realidade, de outras vertentes, ok, mas o Estranho Mundo de Jack é aquilo ali e é aquilo ali. Sabe? Nada de explorar outro esporte. Ah, pode ser até explorar outro esporte, mas ai, não sei também. Um Estranho Mundo de Jack 2, 3, 4, 5. Não sei. Eu tô com o Tim Burton, que ele não quis fazer continuação e nada disso. E é um clássico mesmo, né? Tô aí pra ver A Noiva Cadáver. Se vocês quiserem me mandar mais filmes pra ver de terror, olha que eu vejo um monte de terror. Tenho até os mais trash, até as coisas mais capenguinha, eu assisto todos. Eu amo, amo, amo. Até fora desse meio, né? De Natal, de Halloween, de outubro, dessas coisas. E quando chega Natal, a gente vai pros filmes natalinos, aquelas coisinhas todas, né? Mas eu tô ali com o Noiva Cadáver pra ver ainda até o finalzinho desse mês. Vamos ver onde que eu vou encaixar pra poder dar uma olhada, que é tanta coisa, tudo tão corrido, né, queridas? Tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra analisar, tanta coisa pra editar, toda. Eu tô tão feliz dentro disso tudo, tão perdidinha, mas tão feliz. E fica nisso, né? Quem for falar mal de Megan, por favor, não use meu direct, não. Tô fechada com ela, tá? E vocês vão entender por quê. Que nesse universo de terror, quem acha que ela, ai, não é terror ela, ai, não era pra fazer parte, todo mundo tem suas opiniões, todo mundo tem, né? Mas aí vai ter que aceitar, vai ter que engolir seco, porque uma chat GPT, uma robozinha assim, veio pra ficar e vai, ó, katana nelas, dancinha e. Ai, tem dança também no 3, né? Ai, é tudo. Mega, filha, você já faz parte aqui do meu universo. Tem um planeta Mega dentro de mim, dentro do meu divertido bem. Com certeza.